Antes de começar o vídeo para falarmos de Botafogo e Flamengo, o jogo de hoje, eu gostaria de começar o vídeo aqui, galera, falando do mestre, do rei da TV, do Silvio Santos, um dos maiores empreendedores do Brasil. O cara saiu de baixo e chegou no topo, né? O cara foi camelô, saiu da pobreza e chegou na riqueza, cara. Um dos maiores influenciadores, comunicadores. O Silvio Santos, ele está marcado na história do Brasil para sempre, galera. Daqui a 200, 300 anos, vão falar do Silvio Santos quando o assunto for comunicação. O rei da TV, o maior de todos, né? Ninguém chega perto dele. Todos nós que temos um microfone à frente, somos comunicadores, né? E o Silvio Santos, ele foi o rei, cara. O cara tinha muito carisma, o cara ganhava a plateia. O cara era um mestre do entretenimento, né? Até quando as coisas davam errado para ele, ele transformava aquele ambiente em uma coisa especial. Quando ele caiu no tanque de água, por exemplo, né? Ele fez aquilo ali, cara, uma brincadeira, né? E esse vídeo é eterno, galera. Olha o tamanho desse cara na história do Brasil, né? Ele saiu de baixo, chegou no topo e é respeitado por todos, né, cara? Um dos maiores brasileiros de todos os tempos, o cara que fez a diferença no nosso país, né? Ele é um exemplo, ele saiu da pobreza, mais uma vez, ele foi camelô, cara, vendendo caneta, fazendo truques de mágicas e chegou a ser um dos maiores empresários do Brasil. Essa é uma pequena homenagem, né? Só para a gente citar aqui o que foi o Silvio Santos, o nosso rei da TV. Bem, que ele possa descansar em paz, que os amigos e familiares possam ter muitas forças para este momento que é bem difícil, né? Silvio Santos se foi e deixou um legado. Silvio Santos morreu aos 93 anos de idade, né? Nasceu em 1930, agora em dezembro ele faria 94 anos. É um super cara, né? Um super ser humano, né? É difícil você ver alguém falar mal do Silvio Santos. Eu nunca vi, pelo menos, né? Então, é isso. Tá aqui a nossa pequena homenagem. Galera, hoje tem Botafogo e Flamengo. Ontem o Fortaleza venceu e o Fortaleza é o novo líder do Brasileirão. Então, cara, vamos ver aqui este corte do programa ESPN FC. Eu separei aqui para vocês um pequeno corte para ver o que os caras vão falar de Flamengo e Botafogo. Será que eles vão poupar? Os dois estão envolvidos na Libertadores da América. Vamos lá para o vídeo. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. O Flamengo tem que pensar, dá para alcançar o Botafogo? Dá para alcançar o Botafogo. Tem um jogo a menos? Tem um jogo a menos. O Botafogo tem que pensar no jogo contra o Palmeiras. É uma boa vantagem que tem o Botafogo? Claro que é uma boa vantagem. Um gol de diferença que tem contra o Palmeiras, eu não desprezo vantagem, vocês sabem disso. Eu não abro mão de vantagem. O Flamengo tem 2 gols de diferença, mas vai jogar 3.660 metros? Na altitude. Então, é uma vantagem. Eu não abro mão de vantagem, mas eu preciso saber qual é que vai ser o comportamento do Flamengo lá. Sim. Como os jogadores vão reagir à altitude. Cada dia de um jeito e cada pessoa reage de uma forma. Esse é o grande problema para o Flamengo. Mas o que os fisiologistas estão falando? É melhor ir já no domingo? É melhor ir no dia do acha, jogo? É melhor muito o quê? antes, Todo mundo acha que tem que ir 8 dias antes ou em cima da hora. Pra mim tinha que ir hoje já, sabe por quê? Esquece esse Botafogo aí, filho. Ué? Botafogo você recupera, tenta recuperar depois. A Libertadores se perdeu. Sei lá, sub-20? Você colocaria um time Não, digo alternativo? força de expressão. Mas joga no jogo contra o Botafogo com um time alternativo. Bota moleque pra jogar também. Viajava junto com... Porque no brasileiro você ainda tem condições de recuperar. Na Libertadores é a final, é tudo ali. Até porque se não classifica na Libertadores, o Tite vai ficar difícil para ele trabalhar. Porque a torcida vai cobrar muito. Vai. A gente fala muito de elenco, né? O Pascoal fala que é o melhor elenco da América do Sul. Eu continuo achando que é também, mas não vejo uma distância tão grande para Botafogo, para Palmeiras. Ainda é o melhor, mas não é assim. É assim. E agora perde Pedro e Gabriel, que a expectativa de voltarem é em setembro. Já não tinha o Cebolinha. Já não deve mais ter o Vinha para o restante da temporada, porque é uma lesão grave, foi uma cirurgia difícil. O Cebolinha é uma lesão no tendão de Aquiles também, né? É chato. E o Wesley está sendo negociado. Então a gente está falando. Posso falar um negócio para a senhora? 5 desfalques importantíssimos. Ele tem o Léo Pereira para botar lá. Lateral direito tem para jogar. Esquerdo
fez um bom jogo ontem. Tem o Varela. O Varela fez Mas um bom jogo. Mas é um lateral direito. Tem um lateral direito e um lateral esquerdo. Que é o Ayrton Lucas, e acabou. Você quer, eu vou falar só a minha opinião a respeito do Wesley. 20 milhões de euros? Você leva no aeroporto, pastor? Jesus! Você está brincando. 20 milhões de euros põe na hora. Não tem como dizer não. Não tem como dizer não. Agora, a lesão do Gabigol é muito semelhante à lesão do Pedro. É a mesma coisa. Uma coxa direita, uma coxa esquerda, estiramento de posterior. 2 semanas no mínimo de recuperação, podendo ser até um pouco mais. 2 semanas se for uma contratura leve. É isso. Dependendo do grau da contratura, aí você vai para 3 semanas, 4 semanas. E já saiu, né? O Gabigol ficará fora por 1 mês. Se for de extensão, são 40 dias de recuperação e mais 15 dias, 10 dias para poder voltar. Eu não estou falando nada disso, não pergunta para o Silas. Isso é norma. Sim. Isso é norma no futebol. Já tive tudo isso aí. Hã? Já tive tudo isso aí. Já sofri tudo. E o elenco, Mauro? E o elenco recheado? O elenco estrelado? O elenco recheado, eu estou olhando o jogo que o Flamengo perdeu lá por 2-1. Tinha o Rossi, que jogou 90 minutos, Fabrício jogou 90, Davi Luiz também. Na verdade, o Tite só fez 3 substituições lá. O Léo Ortiz ontem também jogou. Pois é. O Wesley, dá para levar de novo na correria. Igor Jesus, De La Cruz jogou lá. O Vinha jogou, fez até o gol, né? Vocês se lembram? Gerson também jogou. Vitor Hugo e o Bruno Henrique jogou de centroavante. Também não teve o Pedro lá. E assim, vários desses aguentaram, porque jogaram os 90 minutos. E eu acho que esses caras estarão e talvez desse jeito. O Bruno Henrique, de centroavante, que não tem Pedro nem Gabigol, põe ele. E o Carlinhos? Ah, mas vai pôr ele centralizado, acho eu. O Gerson vai estar nesse jogo. O De La Cruz, se... Você acha que ele não põe o Carlinhos, Mauro? Acho que não. Eu acho que ele bota o Paulinho, se o Bruno Henrique estiver bem, ele põe o Bruno de um lado e o Luiz Araújo do outro. Se ele não colocar o Carlinhos para ser o centroavante do jogo, ele vai contra tudo que ele prega. Sim, mas deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, assim, só um olhar, né? O Tite vai jogar com 3 atacantes na altitude? Não, acho que com 2. Lá estava só o Bruno, mais se centralizado. forem 2, já modifica, né? Mais Porque fácil aí pode povoar o meio-campo para controlar a bola. É mais fácil jogar com 3 zagueiros ou 3 volantes, aí o Gerson sai mancando. Depois ele fala que não é nada, que é do jogo. Pancada, o jogador tem todo o jogo e sente o problema do jogo. Depois passa, são 2 dias, 3 dias, o cara já está legal. Agora, eu estou aqui pensando... Tem que dominar o meio-campo, Pascoal, é isso? O Flamengo tem que congestionar o meio-campo, porque é o setor onde a bola passa mais. A gente tem que entender como é que joga o Bolívar jogando na altitude. A pressão na bola, não é a pressão na saída da bola, é a pressão na bola, de quem está com a bola. É a pressão na bola do jogador que está com a bola, 3 jogadores, 2 jogadores. Essa pressão sempre acontece quando o jogo é na altitude. Então, tem que entender isso, porque eles gostam desse tipo de jogo. Sim. Marcar, dar pressão, fazer o time adversário correr no primeiro tempo, para ele, time do Bolívar, ter a perspectiva de ter fôlego, ter gás para jogar na etapa complementar. E muitas vezes o gol sai logo com 10, 15 minutos do time, do time que joga na Bolívar. A sorte do Flamengo também nesse jogo, eu digo sorte, porque você psicologicamente fica bem, é que com 2 minutos eles fizeram 1-0, com 5 o Vinha empatou. Sim, aí, foi opa, rápido, né? Tal, reanimou. Porque se deixa fazer 2, aí... O segredo é abrir mais um, né? É começar o jogo, o Flamengo um pouco em cima. Por isso que eu falei de Bruno Henrique e Luiz Araújo, porque, cara, quando você vê a bola na tua frente, pode ter altitude, pode ter o que for. E se tiver bem descansado, preparado para esse jogo, é melhor você fazer um gol e depois você se defender, do que você tomar o gol e depois ter que correr atrás. E o Flamengo tem capacidade para isso. Sim. Então, assim, eu penso assim, não sei se a cabeça do Tite, né, vai funcionar desse jeito. Agora, porque se você toma um, a pressão aumenta gigante, vai ser uma coisa gigantesca. Toma o segundo, aí você está mais perto de tomar o terceiro do que de fazer o primeiro. Então, assim, eu acho, né? Aí tem o jogo antes, um dia antes tem o jogo do Strongest. Contra o Penharol. O Penharol. Abriu 4 ou 5? 5? 4. Eu fiquei com 5 na cabeça. E o pessoal do Strongest está achando que é possível reverter. Com 4. É fé, hein? É fé. É muita fé. Imagina, como diz o Silas, que batalha que vai acontecer lá. Que batalha que vai acontecer nesse mesmo estádio.
Como se eles com 4-0 estão achando que dá para virar, Mauro, o Bolívar com 2, então... Foi o único que fez mais gols que o Flamengo, né? Essa diferença de 2. O resto, os jogos todos ali é um gol de diferença e tal, 0-0, é empate, etc. Pô, 4 dá para ir sossegado, era tudo que o Flamengo queria, mas é lógico que a qualidade do Flamengo também é outra, né? Mas acho que 4 é difícil de tirar lá. É difícil. A gente já viu o Atlético Paranaense tomando 5 gols no segundo tempo, umas coisas absurdas acontecendo 5 lá. de cabeça. Esse demitiu o Carille nesse dia, né? Mas antes também com outro técnico, faz um bom primeiro tempo, aí no segundo tempo parece que põe a língua para fora. Mas não foi o caso do Flamengo quando ele foi lá, gente. Eu repito, o Gerson jogou os 90, o Bruno Henrique jogou os 90, não estou falando nenhum menino. Então, eu acho que o ataque, ele deixa o Carlinhos mais para uma bola cruzada, uma bola de cabeça. Para o Flamengo fazer o jogo dele, que o Pedro faz também, lógico, o Pedro faz de cabeça, faz de tudo, mas o Pedro faz um pivô, umas coisas, né, a categoria que ele tem, que eu acho que ele não vai botar o Carlinhos para fazer isso, pelo menos no início. Ontem. Outro estilo, desculpa, outra vou usar característica. uma palavra que talvez não seja... adequada? Não é depreciativo o sentido dela, mas assim, é outro nível de jogo. Outro nível. Tem muito mais recursos, tem óbvio, muito mais claro. técnica, tem muito mais hábito. Sim. E aí o Flamengo joga com ele de forma que o Tite gosta, ele volta, ele toca, Pedro, ele recebe. diferente disso. Então, aí como não tem ele, eu acho que ataca com o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, por sinal correm demais. Então, assim, para sair num contra-ataque com os dois, bom demais tentar fazer isso. Pro Carlinhos é isso. Aí, se a coisa apertar, óbvio, vai usar outros atacantes, inclusive o Carlinhos, mas não acho que saia com ele, não. Vamos ver. Vamos ver, de repente, no jogo contra o Botafogo já tem vantagem alguma de 2 pista. gols. Então, contra o Botafogo, talvez ele possa cansar o Carlinhos e até pôr. Aí depende de como vai estar o Luiz Araújo. Vai depender da projeção dele para o Bolívar, né? O Bolívar, Você falou com o Respostinha ontem, depois do Falei jogo? com o Respostinha, ele falou que ele não estava feliz, não. Não estava feliz? Não, e aliás, aquele outro meu amigo, o Digão, mandou uma mensagem para mim também. Disse que o placar dele era 6-1, que ele estava decepcionado. Ele queria repetir o placar do Vasco. Ele é 6-1, que ele estava decepcionado, que para ele o que o Flamengo fez não estava no... Ele estava com 6-1 na cabeça, ele queria o 6-1. E os caras estavam falando isso. O Respostinha falou que por menos de 3 ele não ia ver o jogo. Eu falei, como é que você não vai ver o jogo se você vai saber se fez 3 ou não? Ele não viu no fim das contas. Não sei. Ele ficou nervoso, então ele deve ter visto o jogo. Ele deve estar na cabeça com o ano passado, né? A história do Olímpia. Ganhou só de um aqui, aí vai lá, perde 3-1 e tal. Já tem um gol a mais, pelo menos, né? Para acalmar a torcida. Tem, Sabe o que não está acalmando muito a torcida? A declaração do Fabrício Bruno ontem, depois do jogo, né? Já houve uma proposta por ele que foi negada do futebol inglês, aí chegou uma do futebol francês. O Flamengo, o presidente Landim veio aqui e disse, não, essa não está nem na mesa. Mas aí ontem ele deu essa declaração aí, ó. Fiquei emocionado por tudo que eu já passei na vida. Não é fácil chegar até aqui, não é fácil chegar no Flamengo, mesmo sabendo que eu não sou unanimidade, mas eu sempre procuro entregar o melhor por esse clube. E sou muito grato a todos aqueles que me ajudaram a chegar até aqui e continuar aqui performando há um ano e meio praticamente que eu venho jogando. Cara, é difícil falar, o desejo ele vai ser resolvido com a diretoria e é esperar para essas decisões aí. Eles sabem assim o sonho, né? O sonho ele tá sempre vivo e para eu que tenho 28 anos hoje, cheguei na seleção brasileira, a minha caminhada nunca foi fácil, sempre foi difícil. Isso daí foi uma despedida, hein, cara, nas palavras ali do Fabrício Bruno. Ficar muito tempo, Silas, é o que eu entendo dessa entrevista. Tem o sonho de ir para a Europa. Eu acho Europa, né? Entendo eu que seja a Europa. Eu acho que ele fraqueja ali quando ele fala, não sou unanimidade, mas, cara, parece que já tá com, sabe, já tá com alguma coisa ali de negativo, no sentido, parece que não me querem aqui. Mas a unanimidade é no começo da passagem dele no Flamengo, que a torcida não gostava dele, agora adora. Os jogadores que eu vi, que teve uma proposta, que tiveram uma proposta e não saíram, o futebol foi fazendo assim, ó. Pioraram, né? Lucas Lima no Santos. Gustavo Gomes no Palmeiras. Esse principalmente. Gustavo Gomes no Palmeiras. O Palmeiras não deixou ele sair, acertaram, melhoraram. Gustavo Gomes não é o mesmo de sempre. Não sei se é porque ganhou tudo ali, sabe? E agora o Fabrício Bruno... Outra coisa, é hora, pô. Cara, essa pergunta não é para ser feita hoje. Falar para o repórter, meu amigo, essa pergunta aqui você me faça, sabe? Daqui 10 dias, daqui 15 dias. Hoje, pô, acabamos de ganhar um jogo difícil pra caramba. Mas aí, o treinador, antes dessa entrevista,
o assessor já ligava para ele. Eu tinha o Nextel, tinha o radinho. Vai perguntar isso, responde, ele vai perguntar A, você responde B, C e D, e acabou, e vai embora pro vestiário. Agora, às vezes não dá nem tempo. E pega o cara de surpresa, o cara faz uma dessa. Torcedor do Flamengo, foi o que a Dani falou, que a gente sabe, não basta só ganhar. Tem que ganhar dando chocolate, jogando bem. E aí o cara dá uma entrevista dessa. Eu acho que é a entrevista de quem está indo embora. E o repórter perguntou, porque deve estar sabendo que a oferta na mesa é boa, por isso que perguntou mesmo. E a hora que de conta também, isso acontece, Silas. Antigamente, se eu soubesse que você ia ser vendido, eu podia ir num treino e te pegar do lado e aí te ficar de surpresa, mas só eu com exclusividade ia falar, Silas, e esse papo que você está indo para a Itália? Opa, não, como é que é? Não, eu estou sabendo que o fulano quer levar você e tal. Hoje, você tem essa zona mista aí de oportunidade. O resto é umas coletivas com todo mundo. Então, o que o cara sabe é na hora de pegar. E pegou ele atravessado. Ele quase chora ali para dizer que o sonho dele é ir embora, que a diretoria sabe disso. Eu acho que ele está com 28 anos. Mas, cara, e por que ele recusou, então, a proposta do West Ham? E ele que recusou, né? O Flamengo iria vendê-lo, né? Mas ele fala, eu já tenho 28 anos, foi difícil chegar até aqui. Ele não foi para a Inglaterra por conta de uma questão pessoal, né? Não era o momento ideal para que ele mudasse a vida toda e da família toda. Também. Léo Pereira, Davi Luiz, Léo Ortiz, não dá conta? Não, lógico que dá, lógico que dá. Se for interessante, o Flamengo então, chegou cara, e ele quer ir? Sim, claro. Entendeu? E busca outro, já vem outro. Jogador trouxe o Pablo, não precisou do Pablo, pode ir embora Pablo, e trouxe não sei quem. E quantos de 2019 já passaram aí, que foram campeões lá em 19, com o Jesus, zagueiro, já vai embora depois. E o Flamengo tem dinheiro para buscar um bom. E não precisa nem buscar um titular absoluto como o Fabrício e o Bruno, por isso. Por ter o Davi Luiz, por ter outros. Ah, faz falta? Faz. Mas a carinha dele ali, quase chorando, dizendo, tenho 28 anos, não foi fácil chegar até aqui, é meu sonho. Não sou unanimidade. Aí pode acontecer isso, ele ficar contrariado. Se vai jogar bem ou mal, são outros 500. Acho que ele vai querer corresponder. É difícil querer jogar mal com 60 mil pessoas na arquibancada. Mas não vai ficar satisfeito. Ali está muito claro que, assim, nessa declaração dele, muito emocionado, de que ele quer ir. Então, feliz ele não vai ficar se ficar não, Pascoal. Não pode tirar o sonho de ninguém, né? O sonho da pessoa é... naquela que ele não foi, porque o dinheiro não fazia muita diferença. Ele não foi para a Inglaterra porque chegou no momento de escolha, que era um momento pessoal delicado da vida dele. A esposa estava grávida, não sei se já teve neném ou não, mas naquele momento a mudança não era bem-vinda, apesar de ser um desejo dele. E a grana não era tão maior, acho que tinha um negócio desse também. Tinha um dinheiro que não era tão gigante. Não era tão gigante. Agora parece que as coisas são diferentes. Mas precisa ver como é que... Ele está abalado com isso. Está abalado. Ele sentiu o impacto dessa possibilidade. Agora, como é que vai resolver isso aí? O presidente do Flamengo é muito jeitoso para fazer isso aí. Ele tem muito jeito, tem muita habilidade para comandar essa situação aí. E o presidente do Flamengo tem uma vantagem sobre todos os outros presidentes. Qual? Ele fala a palavra certa na hora certa. O presidente do Flamengo encaixa a palavra certa na hora certa. Ele sabe falar para o jogador que o jogador, ele tem a palavra certa para ele, como ele tem a palavra certa, às vezes para não, como é o caso do Gabigol. Pro não ele tem a palavra certa e pro sim ele tem a palavra certa. Então eu acho que o presidente do Flamengo vai encaixar a palavra certa para essa situação. Eu baixo um baita jogador. E assim, não acho que está jogando abaixo não. Não tem. Seguro, não, continua com a mesma performance, comprometido. Não, é titular absoluto, é o principal titular, né? Hoje você pode tirar o Léo, independentemente do gol, pôr o Davi, pôr outro ali, mas... Fabrício não vai pro banco, até porque se ele quer sair, ele tem que continuar jogando nesse nível aí, pra cima. Bom demais. Agora, 28, assim, com 28 é a idade ideal do zagueiro. Eu tava vendo ali antes, tinha uma pergunta antes ali, se o Bolívar fez cera, se o Bolívar fez não sei o quê, antijogo no Maracanã, fez assim como o Nacional fez contra o São Paulo, assim como todos vão fazer. Como o Boca vai fazer aqui. Mas que é um saco, É um saco o jogo ficar ruim. Vai perder o querendo ver bola rolando. Mas quem não fez foi o Boca contra o Palmeiras aqui, né? Exato. E o Michael, lá, 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 lá. Hey! Vamos lá, galera, vamos falar aqui de Michael. Será que ele vai acertar com o Flamengo? Só depende dele, hein? É isso aí, vou falar também das prováveis escalações de Botafogo e Flamengo.
Fica aqui no vídeo, cara, não custa nada. Olha só o que tá rolando nos bastidores. Michael vive clima de despedida no Al Hilal e tem promessa antiga com o Flamengo. Entenda, vou explicar para você aqui, ó. O Flamengo está confiante na contratação de Michael, que vai definir o seu futuro nesta semana. Mas o atacante de 28 anos já vive um clima de despedida no Al Hilal, clube que defende desde 2022. No último sábado, após o título da Supercopa Saudita em cima do Al Nassr do astro, Cristiano Ronaldo, o jogador gravou um vídeo nas redes sociais em tom de despedida. Ele falou o seguinte: olá, torcedores do Hilal, em inglês, Obrigado por tudo, que Deus possa abençoar a temporada, que ela seja maravilhosa para vocês. Ou seja, ele já não estará lá, para vocês, Um beijo no coração, obrigado por todo o carinho, toda a atenção, por todo o apoio. O robozinho aí se despedindo então do Al Hilal. Empresário do atacante, o Eduardo Maluf, está em Riad e vai se reunir com a diretoria do Al Hilal neste domingo. Michael só tem mais 5 meses de vínculo e já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O Flamengo manifestou interesse, mas enfrenta concorrência de times da própria Arábia Saudita e do Catar. Isso é um problema, Mas a prioridade do jogador é voltar para o Brasil. E nesse caso, Michael tem uma promessa a cumprir com o Flamengo. Quando foi vendido em janeiro de 2022, ele disse a Marcos Braz, vice-presidente de futebol, que quando voltar ao país, a preferência será rubro-negro, Pela gratidão que tem pelo clube. O jogador revelou isso ao interagir com fãs no Instagram ainda em 2022 e depois reforçou em diversas entrevistas. Essa postagem aqui é de 2022, faça uma pergunta para o baixinho mais feio do Brasil, Ele perguntou. Daí, qual a possibilidade de voltar para o Mengão? Ele respondeu, tem uma promessa com Marcos Braz. Então a prioridade realmente é do Flamengo, Michael disputou 105 jogos e fez 23 gols pelo Flamengo em 20 e 21 e foi vendido no início de 22 ao Al Hilal por 45 milhões de reais na cotação da época. O Flamengo ainda aguarda para selar as condições do negócio, mas internamente a diretoria está bastante otimista em conseguir repatriá-lo. Desde que Michael saiu, ele mantém contatos com dirigentes rubro-negros e a relação entre eles é considerada ótima. O clube espera uma sinalização para saber se o investimento terá que ser maior ao Al Hilal ou ao jogador em luvas, caso ele consiga ficar livre no mercado. Michael superou depressão no Flamengo. É importante a gente relembrar isso, galera? Ele teve uma depressão e ele se recuperou no Flamengo. Então, por isso, ele é grato, Bem, cara, vamos falar aqui agora das prováveis escalações de Flamengo e Botafogo. Muito bem, agora sim, vamos falar do jogo de hoje e vamos trazer tudo aqui para vocês. As prováveis escalações e onde assistir Botafogo e Flamengo, horário e escalações. Vamos lá, galera, então, jogo válido pela 23ª do Brasileirão hoje, às 18h30, horário de Brasília, jogo exclusivo do Premier, tá bom? O Botafogo perdeu a liderança do Brasileirão com a vitória do Fortaleza ontem, O Fortaleza que venceu o time do Red Bull Bragantino, mas pode voltar ao topo se ganhar o clássico. A equipe comandada por Arthur Jorge vem de importante triunfo na Conmebol Libertadores ao superar o Palmeiras em casa por 2-1 na última quarta-feira, mas de derrota no último jogo da Série A, quando perdeu por 3-2 para o Juventude fora de casa. Por sua vez, o Flamengo voltou a vencer depois de 3 jogos de jejum, 2 derrotas e um empate. Na última quinta-feira, fez 2-0 no Bolívar, no Maracanã, e vai em vantagem para decidir a classificação para as quartas de final da Libertadores na temida altitude de 3.600 metros de La Paz. Mas nem por isso o rubro-negro irá preservar o time titular, já que ganhar o clássico significa assumir a liderança do Brasileirão. Não consegue assumir porque o Fortaleza venceu, cara? Não consegue assumir. Transmissão do Premier, já falei, Botafogo, técnico Arthur Jorge. Vou trazer aqui para vocês a provável escalação. Temos aqui o campinho do Botafogo com o John, com o Matheus Ponte, Bastos, Alexander Barbosa,
Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Almada, Savarino, Matheus Martins e Tiquinho Soares. Cara, time forte, hein? Mas o técnico Arthur Jorge está poupando alguns jogadores, tá? Quem está fora? Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento e Jefinho estão lesionados. Pablo, impedido por contrato com o Flamengo. Damian Soares, afastado. Marçal e Lucas Halter, suspensos. Pendurados, Matheus Ponte, Alan Savarino, Alexander Barbosa, Oscar Romero, Jefinho e Patrick de Paula. Flamengo do técnico Tite. Tite deve mandar a campo um time misto, diante de muitos desfalques e desgastes. Alan deve substituir De La Cruz, forte candidato a ser poupado, assim como Léo Pereira, que pode dar lugar a Davi Luiz. Sem Pulgar suspenso, Léo Ortiz surge como favorito a ser improvisado novamente como volante. Gerson ou Arrascaeta também podem descansar. E se o técnico Tite decidir preservar os dois, Lohan estará de volta entre os relacionados. Ele é opção. No ataque, Bruno Henrique e Carlinhos entram. Então está aqui, galera, o provável Flamengo. Temos aqui o campinho com Rossi, Wesley, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Alan, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. Quem está fora? Pulgar suspenso, Cebolinha tornozelo esquerdo, Vinha joelho direito, Pedro coxa esquerda, Gabigol coxa direita, pendurados Léo Ortiz. A arbitragem, Bruno Arleu de Araújo do Rio, assistentes Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia, também do Rio, junto com o Thiago Henrique, Neto Correia, Farinha do Rio. Quarto árbitro, Angleison Marcos Vieira Monteiro, não conheço. Árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral de São Paulo. E o assistente do VAR é o Fabrício Porfírio de Moura de São Paulo. Tomara que a arbitragem vai bem, né, galera? Ninguém aguenta mais erros de arbitragem, não é mesmo? Muito obrigado a todos, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!